Girar aqui pelas manchetes do Flamengo e Botafogo de ontem, no Maracanã, ensolarado, das 11 horas da manhã, né? Mando de campo do Flamengo, com aquele acordo dos 90-10, né? Não tivemos a torcida dividida, mas tivemos esse goleador mascarado aí, ó. Pantera Negra do Fogão. Aparecendo mais uma vez, né? Muito legal a comemoração, né? Muito legal, mas precisava ter tomado cartão, né? Segundo aquelas regras assim de arbitragem explicaram, né? Uma regra que eu não concordo. Eu também. Eu gostaria de deixar registrado isso. Mas eu acho será uma que bobeira isso. A monitoração do John Textor pegou essa? Será? Porque depois o Luiz Henrique leva um cartão amarelo, né? Numa outra jogada. Não sei se ele faria falta, se ele já tivesse levado o cartão amarelo. Eu não sei como é o comportamento da arbitragem quando os jogadores usam máscara, pra gente saber como se comportaria a tecnologia do John Textor. Se a inteligência artificial fala alguma coisa sobre isso, né? Mas fato é, assim, que o Botafogo conseguiu colocar em prática o que pensou para o jogo de uma maneira melhor que o Flamengo. Acho que isso é inquestionável. Não sei se era exatamente a ideia do Botafogo jogar em contra-ataque o tempo inteiro, mas foi o que aconteceu no primeiro tempo, né? O Flamengo conseguiu, por 20, 25 minutos ali, controlar as ações do jogo, com uma boa marcação adiantada, boas pressões pós-perda também no campo de ataque, circulando a bola, mas com pouquíssima capacidade de criação. Até o Espião Estatístico trouxe um dado hoje, está no GE, né? Dos últimos 10 anos, é o único jogo como mandante do Campeonato Brasileiro que o Flamengo não acerta a meta, não consegue acertar uma finalização na direção do gol. Acho que isso acaba ilustrando bem o que foi o jogo do Flamengo ontem. E a bola que entrou e não valeu foi na direção do gol, né? Pois é. Porque tem um desvio do... Exatamente, foi um chute cruzado do Fabrício Bruno ali. O Flamengo com muitos problemas para conseguir gerar essas vantagens próximo da área. Acho que foi um time pouco inventivo nesse sentido. Isso já aconteceu em alguns outros jogos dessa temporada. O Botafogo, por sua vez, protegendo muito bem a área. Acho que o jogo que o Bastos fez, zagueiro angolano, é de muito destaque, tanto no primeiro quanto no segundo tempo. E aí o Botafogo foi aos pouquinhos encontrando os espaços, encontrando brechas ali atrás da primeira pressão do Flamengo, que em virtude do calor também foi deixando de ser tão intensa, foi gostando do jogo, foi crescendo até fazer o gol no início do primeiro tempo. A jogada lindíssima ali, ensaiada, né? Nitidamente ensaiada, o Flamengo deu bobeira também, ninguém, né, marcando o rebote, mas é uma jogada de pura técnica, tanto da batida do Savarino quanto da finalização do Luiz Henrique. E aí depois o Botafogo se fechou mais, preencheu o meio campo, colocou um zagueiro Barbosa que tem uma bola aérea ainda melhor, e o Flamengo ficou sem repertório. É uma coisa que a gente tem que discutir desse Flamengo. Nas últimas partidas isso tem acontecido, seja para superar a marcação alta do adversário. O Flamengo apela muito fácil para a ligação direta, seja para criar espaço quando o adversário marca mais atrás. Então temos um problema grave para o Flamengo resolver nesse momento da temporada. Eu gostei bastante do jogo do Botafogo, bastante. Acho que faltou mesmo criação no primeiro tempo, mas eu falo que o jogo foi bom porque foi um Botafogo responsável defensivamente. A gente fala tanto no Botafogo que é construído para ser ofensivo e Arthur Jorge faz esse Botafogo muito ofensivo. Nessa partida contra o Flamengo, era importantíssimo ter uma preocupação defensiva em primeiro lugar. E foi um Botafogo que entrou preocupado em se defender. Muito responsável, a postura dos pontas, que são definitivos nesse esquema que é tão ofensivo, foi defensiva no primeiro momento, para daí sair e ser letal, ser objetivo a partir do momento que o Botafogo recuperava a bola. Faltou aquele cara de criação no primeiro tempo, que pudesse ajudar a ter essa saída quando o Botafogo recuperava a bola, então logo perdia a posse, mas era um Botafogo seguro defensivamente. A gente conseguiria chegar mais próximo a fazer seus gols. Então, por isso que valorizo esse jogo do Botafogo. No segundo tempo, logo no início, o Arthur Jorge ele reposiciona um pouco o papel do Eduardo, que estava como uma referência, ele acaba saindo às vezes da referência para tentar ajudar nesse preenchimento no meio-campo, na criação. A partir daí o Botafogo joga melhor, começa a ter mais saída, sempre letal, objetivo sim, agressivo na hora de buscar, sendo que o Botafogo não deixou muitos, não. Eu acho importante, Barreto, frisar a questão do calor. Acho que isso prejudicou as duas equipes. O Botafogo também foi muito prejudicado, por exemplo, quando ele passou a ser melhor com isso. O Flamengo foi prejudicado porque para você se mexer com intensidade, para você marcar o tempo inteiro no campo de ataque, para você reagir rápido ao perder a bola, você precisa ter energia para fazer isso. O Flamengo foi perdendo isso ao longo do primeiro tempo. Mas isso também prejudicou o Botafogo, né? Como você bem citou, Jéssica, esse movimento que o Eduardo fazia nas costas da primeira pressão do Flamengo ali na saída de bola,
colocou o Botafogo no jogo e em muitos momentos o Botafogo conseguia superar, mas não tinha perna para chegar com tanta gente à frente e concluir essa jogada, terminar essa jogada de uma maneira mais efetiva, a gente pode colocar assim. Tem até um lance um pouco antes do segundo gol, que é uma saída de pressão muito bonita do Botafogo desde o campo de defesa, um lançamento do Marlon Freitas, que o Jefinho finaliza queima-roupa ali com o Rossi, poderia ter sido o segundo gol do Botafogo um pouquinho antes. O jogo do Marlon Freitas, para mim, tem que ser elogiado também. Grande partida do volante do Botafogo, marcando firme na frente da área, distribuindo bem os passes ali quando conseguia fazer isso. Tanto que o Eduardo ele é substituído no início, uns 15 minutos do segundo tempo, porque ele já estava desgastado. E o Tietchan entra com a mesma função ali, para fazer a mesma função. Exatamente, se não me engano, 14 minutos. Então, e me surpreendeu, porque a amostragem anterior que a gente tinha do Botafogo, precisando defender, não era foi boa. Era a minha preocupação antes desse jogo. Exato, a minha também, né? De como preenchimento do meio campo, ia se defender nessa partida. O jogo contra a LDU, tudo bem, contexto de altitude, a estreia do Arthur Jorge, mas nesse sentido de ocupação de espaço foi muito ruim o entendimento do Botafogo. O jogo contra o Cruzeiro foi pavoroso defensivamente do Botafogo, o tempo inteiro dando espaços ao Cruzeiro, dobras de marcação frágeis pelos lados, espaços entre os setores, entre os jogadores do meio campo. E ontem passou muito longe de acontecer isso, é claro, marcando um pouquinho mais atrás, mas tendo essa consciência que a Jéssica citou. Vamos ouvir, então, os treinadores. Vocês já mencionaram aí a questão do passinho atrás, né? Tem esse trecho do Tite e, na sequência, o Arthur Jorge falando sobre a importância da vitória, independentemente do adversário. O futebol, ele te traz esse componente como efetividade, como uma marca importante, né? Teve méritos o Botafogo de ter a efetividade com o seu modelo, com jogadores de velocidade, muita transição e qualidade técnica individual para fazer o resultado. Nós, na etapa que nós tivemos, nos momentos que nós tivemos de superioridade, não conseguiu traduzir isso no gol. Em alguns momentos, e esse é um momento, que a gente dá um passo para trás e procura simplificar para retomar os caminhos das vitórias. Quando a gente faz um trabalho, a gente olha de uma forma linear e ele sobe. Em alguns momentos, inevitavelmente, ele vai descer e vai perder confiança. Mas também eu tenho a experiência que no momento em que ele aprender, e ele aprende com a adversidade, ele se retoma mais forte. É nós trabalhando, transformando desempenho em resultado. É a única forma, ficando quieto e trabalhando mais. A vitória, para mim, é importante, seja contra quem for. Aquilo que valorizo são os 3 pontos. É um jogo mais ganho. Para mim, não tem muito mais do que isso. Compreendo que para a torcida, para aquilo que é historicamente a rivalidade entre um e outro clube, possa ter outro impacto. Para mim, o importante é ganharmos bem, ganhamos mais um jogo só. Ganhamos só mais um jogo. Temos muito caminho para fazer, não só em termos daquilo que é a evolução da equipa, mas também daquilo que é o campeonato, onde teremos outros jogos tão difíceis quanto este, onde temos de estar preparados para dar resposta quando esses momentos chegarem. É empenho dos atletas, é a qualidade deles, é um bocadinho tudo isso, porque a verdade é essa, nós tivemos esse primeiro tempo que eu assumidamente disse que foi mais equilibrado, mas também não permitimos grandes oportunidades ao adversário. O nosso rival teve mais bola, ou se calhar, teve mais perto da nossa baliza, mas com uma ou outra situação, é verdade, mas sem grande trabalho para o nosso goleiro. É o tal equilíbrio que eu digo, o equilíbrio daquilo que é o desempenho, o equilíbrio na consistência de exibições, e se pudermos ter o equilíbrio de resultados, melhor ainda, porque será esse o caminho que nos leva ao sucesso. Que um fala de dar um passo atrás e o outro não quer dar mais do que um passo à frente, né? Está entendendo que no contexto do campeonato, uma vitória é uma vitória, seja contra quem for, né? Exatamente. Mas, evidentemente, para o torcedor tem um sabor especial, né? Vocês já receberam o meme do elefante tentando subir na árvore, não? Ainda não? Eu recebi de amigos torcedores do Botafogo. Olha só. Porque assumiu a liderança? Com o ano passado. Porque Então eu posso ficar tranquilo, né? Porque semana passada eu respondi que o Botafogo ainda não era um candidato ao título. Como eu ainda acho que não é. Mesmo sendo um líder do campeonato. Acho que ainda falta amadurecer para ser um candidato ao título. E eu fui perseguido essa semana por alguns torcedores do Botafogo pedindo explicações sobre isso. Então, se tem alguns torcedores do próprio Botafogo te mandando esse meme, eu posso ficar tranquilo que tem gente que pensa parecido comigo. A brincadeira é que no ano passado, quando o Botafogo virou líder, os adversários diziam, sai um elefante no alto da árvore, qualquer hora vai cair. E os torcedores do Botafogo depois começaram a brincar, não, o elefante está se sentindo bem no alto da árvore, né? Aí quando todo mundo botou fé, aí o elefante caiu da árvore. E aí o elefante resolveu que... Mas assim,
Mas esse ano está querendo voltar para o Alta Árvore. E eu acho legal quando o próprio torcedor, né? Brinca pega com si a mesmo. provocação do adversário, né? E transforma em algo positivo. Mas eu acho que tem um ponto legal, que é um torcedor que começa a ter esperança com o Botafogo. Sim. E eu acho que pode ter. Pode? O risco de se magoar é sempre verdadeiro para qualquer torcedor de qualquer clube do Brasil, porque a gente vive muitos altos e baixos, e esses baixos acontecem com frequência, a gente nunca... Não pode ter muito sossego, não. Mas assim... Vem cá, é melhor ficar o tempo todo ali em 10º lugar no campeonato? Para não sofrer? É. Sabe que eu tinha um amigo Assim que você ele... não sofre? Eu tinha um amigo que ele torce para um time que quase sempre está na Série B, e ele dizia que ele não queria que o time subisse para A. Porque ia ser uma decepção no futuro, então ele queria que o time... A Série B dá conforto. Ficasse sempre na Série B, Ficava nas porque era primeiras sempre campeão, posições. sempre nas primeiras posições. Agora, eu acho que é legal, porque é um Botafogo que, sem dúvida, com o Arthur Jorge, a amostragem ainda é pequena, é curta, a gente precisa mais tempo para saber, mas hoje é um Botafogo mais forte. Está evoluindo. É um Botafogo que está evoluindo, é um Botafogo mais agressivo, que mostra mais caminhos para o ataque, que é mais criativo, está mais confiante, e o jogo de ontem empolga, sim, justamente por essa solidez defensiva que mostrou. Se foi algo de um jogo ou não, a gente só vai ver na sequência. Se o Botafogo conseguir manter essa mentalidade de entender que em alguns jogos vai ter que sofrer, que nem todos os jogos vai poder ser ofensivo, ele tem uma grande chance no campeonato. Mas vai depender como vai ser essa sequência de jogos. Por isso que eu acho que é interessante. Dá para acreditar? Claro que sim, mas mantendo um pé no chão, saber que essa amostragem ela é pequena ainda, como que os jogadores vão se comportar na próxima partida, saber que vai ter outros jogos que o Botafogo vai ter que ser mais responsável defensivamente, vai ter que entrar com uma mentalidade defensiva mais do que ofensiva. Alguns jogos vai pedir isso. São 6 jogos, é muito pouco, né? É uma amostragem ali que, assim, a gente vai vendo o Botafogo preenchendo algumas casinhas, né? A primeira casinha, agora a gente consegue olhar para o time com a bola e enxergar os padrões. Nesse primeiro momento são os pontas que vão circular para dentro, um time que vai acumular mais jogadores pelo centro, vai dar liberdade aos laterais pelos flancos, o Júnior Santos traçando diagonais pelo ataque. O Tiquinho se lesionou, colocou o Eduardo tentando ali emular um pouquinho o que o Tiquinho fazia, de recuar para carimbar a bola, para ajudar na articulação do meio campo. Tem a alternância dos volantes, de acordo com o que o que cada jogo pede, o que cada momento do jogo pede. O Bastos ganhando a posição na zaga, as bolas paradas ofensivas, né? Não foi só no jogo de ontem, o jogo contra o Juventude, o Botafogo teve uma jogada ensaiada também que abriu o caminho para aquela goleada. Foi muito importante começar fazendo um gol daquele jeito. E agora preencheu mais uma casinha, que foi fazer um jogo onde a exigência defensiva era maior e o Botafogo deu uma resposta muito boa. Então, preenchendo essas casas, avançando devagarzinho, o Botafogo pode se colocar, sim, como um dos candidatos a esse título brasileiro. E o passinho atrás do Flamengo é o quê? Como é que Então, vocês interpretaram? Eu interpretei, não sei se a Jéssica concorda comigo, eu interpretei que era um passinho na questão da terminação das jogadas, né? De valorizar menos algumas jogadas para você ter uma escolha melhor. Em alguns momentos do primeiro tempo ontem, no período que o Flamengo foi melhor com o Botafogo, 20 minutos, 25 minutos, eu achei que alguns jogadores do Flamengo enfeitavam demais na hora de terminar a jogada. E principalmente o Luiz Araújo. A jogada tem que ser perfeita para o Flamengo finalizar. E ela não precisa ser perfeita. Não precisa, né? Você pode ser mais contundente. De fora da área. Dá para arriscar um pouco exatamente. mais. Pode ser mais contundente. Tipo isso que o Luiz Araújo fez aí, ó. Clareou, bateu. Não esperar entrar na área tabelando, triangulando. E assim, eu não tô nem dizendo que o Flamengo ontem tenha tido assim um volume tão grande a ponto de poder escolher as oportunidades. Mas algumas decisões erradas em jogadas em que o Flamengo poderia ter finalizado ou poderia ter ofertado um passe a um jogador mais próximo do gol mais rapidamente, poderiam ter um desfecho diferente. Sim. Eu poderia, inclusive, ter feito 1-0 ontem, mas acabou não tendo essa mudado a história do jogo se tivesse feito, né? Exatamente. Agora, eu tenho uma fala do Tite, é claro que ele fala defendendo o ponto dele, o papel dele, que ele diz é uma oscilação que a gente está passando, um declínio. Geralmente, depois disso, a gente sai mais forte. Eu concordo totalmente com ele. Até totalmente. porque tem base o trabalho, né? Tem base o trabalho. O treinador que o Flamengo tem hoje é o Tite. É um cara extremamente experiente, é um cara que conhece demais de futebol, não é um novato. O Flamengo não está apostando em alguém, é alguém consolidado. Então, dar esse espaço para que ele tenha essa oportunidade de resgatar o Flamengo é primordial para ver o Flamengo mais forte ali na frente. O que acontece é que nesse primeiro declínio, geralmente os clubes encerram a história, iniciam uma nova. Então, são sempre trabalhos frágeis, que podem ruir a qualquer momento. O que faz um trabalho ser forte é o tempo.
Exatamente. É ao longo do tempo, é poder superar momentos assim, é poder dar o espaço para o treinador resgatar. Se o Flamengo estivesse com um treinador que não tivesse o estofo do Tite, poderia até, sabe, entrar numa crise ou cair nessa pressão. Agora, como o Tite é o seu treinador, eu dou toda a razão para o que ele falou. É um momento, sim, que o Flamengo não está bem, é um momento de declínio, a gente vê o Flamengo até piorando e evoluindo, mas tem um grande treinador à sua frente que já diagnosticou o problema. Quando ele fala, dá esse passinho atrás, ele já entende o que é que começou a dar errado ali no Flamengo, por que o Flamengo não está conseguindo mais fazer gols. Então, acho que é primordial que ele tenha essa oportunidade. E, de fato, se ele consegue resgatar o Flamengo, é um Flamengo que é mais forte depois. É assim que se consolida um trabalho. E ontem teve uma declaração dele na entrevista que assim, é muito direta, né? Se eu não me engano, é a última declaração. Ele e o Kleber Xavier falam, inclusive, a mesma coisa. A pergunta era, vocês estão satisfeitos com aquilo que o Flamengo tem apresentado? Não, está muito abaixo, realmente está. Né? O Flamengo ele tem algumas atuações na temporada sólidas, com nível alto de exigência. Um jogo, que é contra o Fluminense, a primeira semifinal do Campeonato Carioca. O Flamengo jogou muito bem aquela partida, poderia ter, inclusive, feito um placar maior do que o 2-0. E tem alguns outros jogos contra equipes menores do Campeonato Carioca, e o Flamengo atropelou. Foi totalmente dono do jogo, mas aí é aquele negócio, né? O nível da temporada não vai ser exatamente aquele. Então, o grau de comparação acaba ficando prejudicado. Flamengo e Milionários fora de casa. O Flamengo teve um jogador a mais durante 35 minutos e, nesse período, não finalizou ao gol e levou o gol de empate. Flamengo e Bolívar é um jogo que, assim, eu não consigo ter a honestidade de fazer uma análise de um jogo a 3.600 metros de altitude. Um time todo transformado como foi. Então, para mim, é uma coisa à parte. É claro que pode ser questionado a decisão de levar aquele time. Pode ser, mas eu não tenho nas minhas mãos as ferramentas científicas que o Flamengo dispõe para dizer que fulano poderia jogar ou que ciclano não poderia jogar. Eu não serei aqui leviano a esse ponto. Mas é fato que o time poderia estar jogando melhor. Agora, dizer que é um trabalho que tem que ser encerrado, ou dizer que é um trabalho ruim, ou dizer que o time não tem padrão, que o time não vai evoluir, aí, sinceramente, eu acho que está muito distante do que é a realidade, inclusive dos trabalhos que, nesse mesmo período de alguns meses do futebol brasileiro, foram interrompidos e não teve um bom resultado na sequência. Ou até mesmo daqueles trabalhos que o clamor popular muitas vezes pediu uma interrupção, não foram interrompidos e se provaram vencedores no segundo momento. E também tem isso. Então, estou totalmente contigo. Acho que não dá nem para começar um debate, para mim, de quebra de trabalho nesse momento. Temos aspas para rodar também sobre um jogador que não estava em campo ontem. Fala o presidente do Flamengo, Rodolfo Landim. Comigo não teve acordo. Eram trazidas para mim, vamos dizer assim, etapas do processo de negociação. Se tivesse acordo, eu assinava. Então, dizer para ele o seguinte, eu não entendo que exista lugar nenhum melhor para ele continuar a carreira dele do que no Flamengo. Por quê? Porque além dos anos que ele vai ter de salário, de tudo isso que ele vai ter jogando futebol, ele vai poder usufruir dessa idolatria de ter sido o ídolo desse período, que é um período muito vencedor que o Flamengo está tendo, e eu espero que continue a ter, e ele vai poder usufruir disso, porque ele ainda tem 27 anos e ainda vai poder jogar futebol ainda há muito tempo, e espero que com vários títulos do Flamengo, e ser a grande referência desse grande período vencedor. Até o momento, o Gabigol é isso para o torcedor do Flamengo, né? Uma grande referência de um período vencedor do clube. A questão é continuar. Eu estava lendo mais cedo hoje, né? Tá no GE, inclusive, a íntegra dessa entrevista. Eu concordo com o Landim em muitas coisas que ele põe. Já até falei sobre isso aqui mesmo na redação, de que o Gabriel é um jogador especial, realmente, mesmo passando por um momento ruim, mas que os termos de renovação do contrato não eram favoráveis ao Flamengo, de acordo com aquilo que tem se apurado e noticiado em comparação ao que o Gabigol vem jogando na última temporada. Ele é um ídolo? Sim. Ele é uma marca do clube? Sim. O Landim até nessa entrevista cita a pesquisa que o Flamengo fez
durante a reforma do seu museu, qual é o maior ídolo da história do Flamengo? O Zico teve 16% e o Gabigol teve 9%. O Gabigol ficou 7 pontos percentuais atrás do Zico. E é um cara que nunca vai ter igual no Flamengo. Então, isso é o tamanho que ele tem dentro do clube para uma geração de torcedores que voltaram a ter ali um título de Libertadores, e no caso 2 títulos de Libertadores, em finais decididas pelo Gabriel. Isso é uma marca gigante. Agora, isso por si só não pode pautar uma renovação de contrato nos termos que foram pedidos pelo staff do jogador. E nesse ponto, para mim, Rodolfo Landim está coberto de razão, assim como tem razão também em dizer que ele só vai manter essa idolatria se ele permanecer como jogador apenas do Flamengo em grandes clubes do futebol brasileiro. Agora, tem o outro lado também. O Gabriel tem todo o direito de olhar, olha, eu mereço ganhar mais, eu quero ganhar exatamente isso, eu vou procurar outro clube, tem outro clube que pode pagar. E a vida vai seguir. Né? E aí os dois lados têm que estar preparados para aquilo que vai ter de efeito, seja de relação da torcida para o Gabriel ou para a diretoria do Flamengo. Eu acho que é muito bacana um jogador que consegue manter a sua história dentro de um clube até o final da sua carreira. É algo que a gente costumava ver na história mais no passado do que no presente, né? Hoje é difícil um jogador dizer eu vou ficar aqui e eu quero ficar aqui por 10, 15 anos da minha vida até encerrar a minha carreira. São pouquíssimos os que fazem isso até hoje. Ainda mais um atacante que é um jogador que tem sempre mercado, tem sempre gente atrás dele, como tem interesse em cima do Gabigol, sempre vai ter. Eu acho que seria muito interessante para o Gabigol poder construir a história dele inteira no Flamengo e ele ser esse ídolo atrás do Zico, assim, seria algo incrível. E é difícil chegar alguém e repetir todos os feitos do Gabigol, inclusive, porque ele fez muita coisa pelo Flamengo. Ao mesmo tempo, essa questão da perda da imagem do Gabigol, às vezes, se não for interessante para ele for para um outro clube, talentoso como ele pode construir uma história vitoriosa lá também. E ser lindo para a história dele também, para a imagem dele também. E ele ganhar essa identificação com uma outra torcida também. É como a vida funciona, às vezes é assim. O jogador ele vai pensar nele também. Na hora que chegar o momento de ele renovar esse contrato com o Flamengo, ele vai olhar os termos, se não for tão favorável como ele imagina, ele tem todo o direito do mundo de pensar na história dele, porque ele não é um atleta velho. É um atleta jovem ainda, que pode render muito, que tem muito talento. No Flamengo ele já tinha perdido a titularidade. Ele é um atleta que, para mim, tem condições de ser titular em outros clubes grandes do Brasil. Então, essa perda da imagem, claro, se ele imagina ser um ídolo gigantesco na história do Flamengo, óbvio que ele, então, continue sua carreira no Flamengo. Mas, se não for favorável a ele tem toda a condição de ser um ídolo por outro clube também. Muito bem, vamos fechar com o Mário Alberto? Como ele descreveu no seu traço a vitória do Botafogo sobre o Flamengo. Tá aí, mais uma mascotinha para a boca do Biriba. Agora na liderança do Campeonato Brasileiro. Nós vamos para o intervalo com redação AM de um dos golaços que o Wesley marcou contra o Fluminense. Na sequência, intervalo e voltamos já com a redação. Quero pedir aqui a contribuição de todos para que se inscrevam no nosso canal aqui no YouTube.